Capítulo 268, Mastins. Autor, Minguiu. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Loliveira 3. Comparado a Zalhai, Wales estava atualmente num dilema maior. O que ele e seu povo tiveram que enfrentar era uma crise. Isso era algo que ele não queria ver, mas que ele tinha que enfrentar, não importa o que. Wales estava sentado dentro de sua tenda enquanto uma grande taça de kumis era colocada na frente dele. Ele tinha bebido 5 taças, e este era 6 graus. Mendes não estava melhor. De fato, ele já tinha começado a beber a 8 graus taça. Apenas Yale estava normal, mas ele estava sentado lá sem dizer uma única palavra. As notícias que Bog trouxe de volta eram chocantes demais. Eles não esperavam que o acampamento principal dos touros hercúleos, que tinha sido habitado por gerações, havia sido perdido. Como eles poderiam enfrentar isso? Felizmente, Wales tinha autocontrole, então ele não bebeu mais. Depois de abaixar os 6 graus copo, ele parou, mas ele ainda não disse nada. Nenhum dos 3 que haviam entrado na tenda tinha falado alguma coisa. Wales levantou a cabeça para olhar para Yale depois de um tempo e disse: Professor, o que você acha que Gasol está fazendo agora? É claro, Yale não achou que Wales se importava com Gasol. Agora, Wales queria que Gasol morresse bem na frente dele. Não havia como ele, Wales, se importar sobre ele, Gasol. Yale suspirou e disse: é difícil dizer. Se meu palpite estiver correto, eu temo que a razão pela qual a tribo do touro lutador tenha emprestado tropas para Gasol tenha sido com a intenção de eliminá-lo depois do que ele tentou fazer. Mate-nos com as mãos de Gasol e depois mate Gasol com as tropas emprestadas. Enquanto isso, eles assumem o acampamento principal. Até então, a tribo do touro hercúleo não terá coragem para ameaçar a tribo do touro lutador. O ato de eliminar a cavalaria dos touros lutadores ajudou Gasol por um tempo. Splack! Mendes quebrou a pequena mesa na sua frente e a taça de prata também foi achatada. Ele olhou para Yale com olhos vermelhos e disse: é melhor não saber onde ele está. Se eu fizer isso, vou arrancar seus olhos com minhas próprias mãos. Wales respirou fundo e perguntou: Professor, onde você acha que os homens da tribo iriam? Yale pensou um pouco e respondeu: neste momento, existem 2 lugares em que eles podem ter isso. Um dos lugares é no território do admirável Rei do Oeste, mas eu acho que eles não iriam para lá. Afinal, ele é um touro lutador, e agora, os touros lutadores estão na vantagem, então eles não teriam garantias lá. O que deixa apenas mais um lugar para ir, a tribo do mastim. Wales concordou com a perspectiva de Yale. A tribo do touro hercúleo sempre teve um bom relacionamento com a tribo do mastim. A tribo do mastim ajudou a tribo do touro hercúleo muitas vezes no passado. Agora que algo havia acontecido, os touros hercúleos, naturalmente, se encaminhariam para os mastins em busca de refúgio. Os mastins eram uma raça muito única. Eles eram a tribo dominante da raça cabeça de cachorro, que estavam entre as raças de guerra e raças civis. O poder de luta de toda a raça foi muito pior do que a raça do lobo, mas era mais forte que as raças civis. Relativamente falando, a posição deles era um pouco mais alta que a raça cabeça de bovino. A tribo do touro hercúleo e a tribo do mastim sempre mantiveram um bom relacionamento. A tribo do mastim tinha ajudado a tribo do touro hercúleo há muito tempo no passado, então agora que a tribo do touro hercúleo se meteu em confusão, eles certamente iriam para a tribo do mastim. Wales respirou fundo e disse: bem, então, nosso próximo passo é dar a volta no território da raça do cavalo e irmos para a tribo do mastim. E Yale assentiu para isso. O território da raça cabeça de bovino era adjacente ao território da raça cabeça de cavalo, raça cabeça de porco, raça cabeça de cachorro e raça cabeça de gato. A relação entre a tribo do touro hercúleo, tribo do porco e tribos do cavalo era normal, nem bom nem ruim. Por eles serem bons com os mastins, isso acabou sendo ruim com os gatos, devido a como a raça cabeça de gato e de cachorro nunca se deram bem. E agora, Wales e seus homens estavam no ponto em que as fronteiras da raça cabeça de porco e da raça cabeça de bovino se encontravam. Tinha apenas 2 maneiras de ir para a tribo do mastim, uma era atravessar o território da raça cabeça de bovino, enquanto a outra era circular pelo território da raça cabeça de cavalo. Wales olhou para Yale e disse: Professor,
nós temos que incomodá-lo para desenhar um mapa para o pequeno Rai. Nosso tempo é limitado, mas, por favor, seja o mais detalhado possível. Apenas deixe-o saber como chegar ao local onde está o admirável Rei do Oeste. Isso já é o suficiente. E Yale assentiu, não tem problema. Ainda temos que agradecer ao pequeno Rai por isso. Se não fosse por ele, nós estaríamos em um momento mais difícil agora. Wales assentiu e suspirou. Eu nunca pensei que no começo apenas um único teste de viagem seria seguido por todos esses eventos. Mas, felizmente, conheci o pequeno Rai. Algo se ganha, algo se perde, eu acho. E Yale olhou para Wales e disse, Wales, eu acho que não é hora de falar disso. Nós só podemos manter a ajuda do pequeno Rai dentro dos nossos corações. Neste momento, nós ainda temos que pensar em como proceder depois de alcançarmos o território da tribo do Mastim. Mesmo que o relacionamento de nossas tribos seja grande, não se esqueça de que nossa tribo caiu do ponto de vista da tribo dominante. É difícil dizer com toda certeza como os mastins nos tratarão agora. Wales parou seus pensamentos nesse momento. Ele sabia que sua gratidão em relação a Zalrai não era algo que pudesse ser pago com palavras. Em seu coração, Zalrai era como seu irmão biológico. Ele estaria agindo como um estranho se ele continuasse falando sobre como ele lhe devia algo. Assim como Yale disse, ele deveria estar pensando sobre o que fazer quando se encontrar com os mastins. Homens-fera eram simplistas, mas mesmo eles teriam política entre eles. Isso era um fato. Wales tinha feito contato com os mastins várias vezes no passado, mas durante esses tempos, eles eram iguais. Ambos os lados eram governantes. Mesmo que os touros hercúleos sintam gratidão, eles não se sentiriam inferiores. Era como se um dos dois bons amigos estivesse vivendo um pouco melhor e oferecesse uma pequena ajuda. O outro amigo ficaria grato, mas não haveria um sentimento de inferioridade. Mas isso mudou agora. Os touros hercúleos eram agora refugiados que haviam perdido suas casas. Eles não tinham o direito de falar com os mastins como iguais. Como os mastins os tratariam era algo que precisava de sua devida consideração. Wales pensou nisso silenciosamente com os olhos fechados. Para ser honesto, ele não tinha capital suficiente para operar. Ele não sabia quantos touros hercúleos escaparam e qual era a situação na tribo. A quantidade de suprimentos deixada, a quantidade de agali restante, tudo era desconhecido para ele. Seu único capital agora eram os grãos que Zalrai lhe deu. O suprimento infinito de comida era a última coisa em que ele poderia confiar. Wales olhou para Yale e disse, acho que agora, a única coisa que podemos oferecer são os grãos que o pequeno Rai nos deu. Mas não podemos deixá-lo em desvantagem disso. Estou dizendo que, quando chegarmos aos mastins, vamos ver como eles tratam o nosso pessoal primeiro. Se eles estão nos tratando bem, podemos introduzir o pequeno Rai para eles e fazer negócios com eles. Eu acho que eles ficarão muito felizes. Desde que seus grãos são muito baratos. Se eles não estão tratando bem o nosso povo, então lhes daremos alguns grãos e sairemos, antes de nos instalarmos numa das tribos da raça cabeça de cavalo ou numa das tribos da raça cabeça de porco. O que você acha, professor? E Yale assentiu, só no pior dos desastres podemos observar a verdadeira natureza das pessoas. Se os mastins realmente forem amigos, então vamos apresentar o pequeno Rai a eles. Sua existência é algo que todo homem-fera só pode sonhar. Se eles são amigos, então temos que tratar bem nossos amigos. Wales assentiu, nós não temos absolutamente nenhuma ideia sobre a situação na tribo. Eu só espero que não seja muito terrível. Ambos suspiraram ao mesmo tempo. Eles sabiam que Wales estava se consolando. A situação de uma raça que sabia que tinha sido expulsa de sua cidade natal era facilmente imaginável. Não era diferente de estar falido. Era possível que não houvesse mais nada, além de seus próprios egos, armas e montarias. Sem mais assuntos para discutir, Yale voltou para sua própria tenda e começou a desenhar um mapa para Zalrai. No entanto, por ele não ter muito tempo, ele não podia se dar ao luxo de ser muito detalhado. Ele só podia marcar a localização do acampamento do admirável Rei do Oeste e alguns pontos de referências geográficos óbvios ao longo do caminho. Na manhã seguinte, Yale deu o mapa que ele tinha desenhado durante a noite para Zalrai.
Zalhai achou o mapa decente. Não teve indicação de distância, mas pelo menos apontou uma direção geral e alguns pontos de referências famosos foram marcados. Até mesmo tribos que poderiam ser encontrados foram escritas nele. Zalhai manteve o mapa e olhou para Yale, que tinha olhos avermelhados. Obrigado, Sr. Yale. Cuide-se, e cuide do irmão mais velho também. Caso aconteça alguma coisa, entre em contato comigo pelas águias de sangue imediatamente. Basta prender uma carta nelas. Elas podem me encontrar. Wales deu um forte abraço em Zalhai. Irmão, não vou dizer palavras de agradecimento agora. Você deve tomar cuidado. Se a raça cabeça de bovino realmente quiser fazer um movimento contra você, não se contenha e liberte as criaturas mortas-vivas. Esta é a pradaria dos homens-fera, e a tribo do touro lutador agora é a tribo dominante. Eles podem usar essa autoridade para agir contra você. Zalhai riu. Relaxe. Se eles realmente tiverem coragem, seria como me presentear com novos subordinados e meus subordinados crescerão cada vez mais. Não há nada do que ter medo. Tudo bem, tenha uma boa viagem, irmão mais velho. Wales assentiu antes de liderar seu pessoal na viagem. Observando suas costas, Zalhai suspirou. O irmão mais velho tem que lidar com um monte de coisas desta vez. Laura assentiu. Eu espero que ele consiga superar. Só então ele pode ser o melhor governante dos touros hercúleos. Zalhai sorriu. Acredito que sob sua liderança, os touros hercúleos ficarão melhores e melhores. Nós podemos ajudá-lo, não importa a dificuldade que ele enfrente. Hehe. Como um poderoso colaborador, a pradaria dos homens-fera será nossa no futuro. Laura também estava feliz. Ela entendeu que Zalhai definitivamente não estava ajudando Wales por causa de seu relacionamento fraterno. Na pradaria dos homens-fera, para fazer negócios adequadamente, seria impossível sem um poderoso colaborador. Embora Zalhai estivesse desembolsando agora, uma vez que Wales ascendesse ao trono e a tribo do touro hercúleo se desenvolvesse, os ganhos que ele obteria não acabariam em dezenas de vezes o custo, ou até mais do que isso. Zalhai sorriu depois de olhar para o céu. Nós devemos partir também. Seguir Wales e seu pessoal todos os dias torna realmente inconveniente retornar ao espaço ou à fortaleza da Montanha de Ferro. Laura, Nier e Meg riram disso. Elas também se sentiram incomodadas. Mesmo que eles descansassem no espaço todas as noites, isso não poderia ser comparado a se movimentar livremente. O comboio avançou lentamente, e Zalhai mais uma vez colocou a bandeira da amizade dos porcos de barriga grande em cima de sua carruagem. Ele não conseguiu uma bandeira de Wales, já que agora, era melhor não levantar a bandeira da amizade dos touros hercúleos. Wales também estava ciente disso, então, para evitar causar problemas a Zalhai, ele mesmo não lhe deu a bandeira da amizade. Zalhai queria encontrar o acampamento do admirável rei do oeste o mais rápido possível, então ele prosseguiu de acordo com a direção do mapa. Embora o mapa não tivesse proporções, a quantidade de dias necessários para passar de um ponto de referência para outro foi anotada, então Zalhai não estava preocupado em seguir o caminho errado. Era para ajudar Wales a obter informações, mas Zalhai não estava com pressa. Ele sabia muito claramente que a raça cabeça de bovino estava num período muito sensível. Se ele perguntasse de maneira descuidada, ele certamente atrairia suspeitas. Na pior das hipóteses, ele pode entrar em conflito com eles. Como os homens-fera foram extremamente cautelosos com os humanos desde o começo, Zalhai acreditava que tudo deveria ser feito mantendo a cobertura como prioridade máxima em um período de tempo tão sensível. Depois de um dia, Zalhai e os outros não encontraram uma única tribo, mas o mapa parecia legítimo. Eles precisavam de pelo menos 3 dias de viagem até que eles pudessem encontrar uma tribo. Claro, isso era apenas uma especulação. Uma tribo poderia ter sido ativa nos arredores, pois os homens-fera estão sempre se movendo, então Yale também não tinha certeza se uma tribo realmente estaria lá. Agora, era a época do ano mais movimentada na pradaria dos homens-fera, porque eles estavam prestes a entrar no inverno. Eles tinham que preparar a grama e a comida necessária para passar o inverno, então muitas tribos de homens-fera migram ao redor para preparar essas coisas. Yale era um profeta, mas nem ele conhecia todas as tribos como as costas de sua mão. Se ele pudesse, então ele não seria um profeta, mas sim um Deus.
Zhao Hai e sua companhia voltaram para a fortaleza da Montanha de Ferro naquela noite, e eles discutiram as mudanças da tribo do Touro Hercúleo com Grin e os outros. Grin e os outros acreditavam que o que Zhao Hai tinha feito não estava errado. Agora que a tribo do Touro Hercúleo estava em apuros, era a melhor hora para oferecer uma ajuda. Assim eles ficariam gratos pelo resto de suas vidas. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.